terminar então falando como é que eu posso estudar sozinho. E eu peguei isso de um livro chamado 12 Maneiras de Estudar a Bíblia Sozinho. Também recomendo que você compre, um livro maravilhoso. E tem algumas maneiras aqui de como eu posso estudar a Bíblia sozinho. O primeiro dele é o método devocional, e eu vou falar rapidinho sobre cada um deles. O método devocional, que você vai pegar a sua Bíblia, lembra que nós falamos da contextualização? Você vai pegar pequenas porções da Bíblia e meditar naquele texto bíblico. Gente, meditação é a chave para que aquilo que nós estamos ouvindo, nós estamos lendo, entre no nosso coração. Então, esse método devocional que a maioria das pessoas fazem, nós já falamos sobre isso. O perigo que a gente tem muitas vezes disso é fazer a contextualização sem exegese. É a gente tentar fazer uma aplicação daquele texto para a minha vida, tentando interpretar o texto de qualquer maneira. E isso é perigoso. Mas é um método que nós falamos que sempre dá certo, gente. Porque envolve meditação na palavra de Deus. Então, essa é uma das maneiras de você pegar pequenos trechos da Bíblia, parar, ponderar, pensar sobre aquilo e ver o que o Espírito Santo está falando com a sua vida. O segundo método é um resumo do capítulo. É você pegar aquele capítulo que você está lendo e aí talvez se aplique a sua leitura diária da Bíblia e você não somente fazer uma leitura diária da Bíblia, e leu, acabou, é você pensar naquilo que você está lendo. Então fazer um resumo daquele capítulo, ler o capítulo inteiro. Leia várias vezes aquele capítulo para que você entenda o que aquele capítulo está querendo dizer, o contexto, por exemplo, dentro de um versículo. Não somente pega um versículo no modo devocional, leia o capítulo inteiro para você entender o contexto. O terceiro método, o método da qualidade de caráter. Escolha uma qualidade de caráter que você gostaria de trabalhar na sua vida e estude o que a Bíblia diz acerca disso. Então eu quero falar um pouco mais sobre paciência. Bom, deixa eu ver o que a Bíblia diz sobre paciência. A gente está falando de métodos de estudo da Bíblia. Então, a Bíblia fala sobre esse tipo de paciência. A Bíblia fala que Moisés era o homem mais manso que já existiu. Então vai estudar a vida de Moisés, por exemplo, e ver como ele agia com paciência. Apesar de no finalzinho ali ele perder a paciência, né? Mas você vê a vida dele, como era uma pessoa paciente. Então, o método de qualidade de caráter, o método temático. Então você escolhe um tema, deixa eu estudar sobre cura, deixa eu estudar sobre perdão. E você busca na Bíblia versículos que falam sobre aquilo. Pensa então em 3 a 5 perguntas que você gostaria de responder sobre esse tema e estuda sobre isso. Estuda todas as referências bíblicas. Gente, isso é muito bom, porque isso vai enchendo o nosso coração. Lembra que nós falamos que muitas vezes para muitas pessoas interpretação bíblica é algo que não é fácil, porque é uma ciência. A gente precisa da lógica que organiza. Então é muito importante isso que a gente está fazendo. O método biográfico, você escolhe uma pessoa na Bíblia e você estuda a vida daquela pessoa. Você tem o método por tópicos, ou seja, você pode reunir e comparar todos os versículos que encontrar sobre determinado tópico. Isso também é muito importante. O método morfológico, eu gosto muito de fazer isso. Eu estou fazendo um estudo, estou fazendo uma pregação, aí eu vejo determinada palavra que me chama a atenção. Deixa eu estudar um pouquinho sobre essa palavra, para ver o que essa palavra quer dizer dentro de determinado contexto. Você sabe que palavras muitas vezes mudam dentro de determinado contexto. Por exemplo, a palavra fé, pistes, no Novo Testamento. E aí você tem fé, que significa crer, confiar, ser persuadido de algo. Mas quando você tem no fruto do Espírito, por exemplo, é a mesma palavra pistes. Mas a palavra ali, a aplicação daquela palavra não seria fé, seria fidelidade. O ato de você continuar na fé. Fidelidade. Então, a mesma palavra ela pode ter vários significados e é muito importante com que a gente aplique esse significado correto. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. A gente aplica aquele significado correto daquela palavra naquele momento, naquele contexto. Então, eu coloquei aqui, por exemplo, uma palavra que você pode achar na Bíblia, devoção. A palavra devoção, ela tem várias palavras do hebraico para devoção com vários significados.
Então, cada vez que você achar a palavra ali, devoção, tem que entender, bom, deixa eu ver que palavra é essa, porque pode ser uma palavra diferente, com um contexto diferente. Aqui vale também um cuidado, é o que eu estava falando, por exemplo, a palavra hamartia, nós já citamos sobre isso no curso Certamente Morrerás, que é um curso falando sobre hamartia, que a palavra hamartia no grego, ela, na maneira mais simples que a gente pode colocar, significa errar o alvo. Mas quando você traz isso para a aplicação bíblica, será que é isso mesmo que o autor bíblico estava querendo falar? Será que hamartia significa só errar? Tropecei, errei. Eu sempre gosto de brincar sobre isso, que errar para mim é colocar sal numa refeição que tinha que ser doce, que tinha que colocar açúcar. Nossa, errei! A palavra hamartia, ela tem um contexto muito mais profundo. Aristóteles, quando ele usava a palavra hamartia, ele queria falar sobre a tragédia de um personagem. Sobre alguma coisa que um personagem iria fazer que ia levar a vida dele a uma tragédia, não apenas um erro. Então a gente tem que entender que quando a Bíblia fala sobre pecado, o pecado não é um mero erro que nós cometemos. O erro está ali dentro da palavra, só que é um erro que nos leva a uma tragédia. Então é mais do que um erro. Não é um erro onde você coloca sal, onde você deveria colocar doce, e está tudo bem, ficou um pouquinho mais salgadinho, mas dá para levar. Não, não dá para levar com o pecado. Então quando a gente pega a palavra hamartia, por exemplo, hamartia tem a ver com a violação de um padrão moral de Deus. E é algo que nós fazemos, e nós fazemos muitas vezes conscientemente. Nós violamos o padrão moral de Deus e a Bíblia chama isso de hamartia ou pecado. Um outro método que a gente tem, um método histórico, cultural, contextual, onde você estuda a história, a geografia, a cultura, a ciência daquela época, para você entender o que o autor está querendo falar ali. Você tem o método investigativo. Você pesquisa um livro inteiro da Bíblia. Isso é muito legal também. Você pegar o livro e você estudar o livro inteiro. Nós fizemos uma série aqui na igreja chamada Vamos Além, onde nós estudamos o livro de Josué. E nós vimos como o livro de Josué, ele traz uma sequência, pegando ali, desde que eles saíram do Egito, Moisés havia morrido, e agora eles estavam de frente para a terra prometida. Como eles iriam conquistar a terra prometida? O que eles deveriam fazer? Então a gente estudou o livro de Josué inteiro. Vale a pena você dar uma olhada nessa nossa série de mensagens chamada Vamos Além. Você tem então o método sintético, que é um resumo do conteúdo e temas principais de um livro. Então, o método sintético, o que você faz? Você pega aquele livro, faz um resumo e estuda com base naquele resumo e você lê aquele resumo repetidas vezes. É um método feito depois de você ter usado o método investigativo. Então, primeiro você tem que fazer o método investigativo, ler o capítulo todo, entender ler o livro inteiro, entender o que o livro quer dizer, para que depois você possa fazer o método sintético, o método de resumo. Por exemplo, coloquei aqui na sua apostila a carta aos Colossenses, que fala de Cristo e da igreja. Então você faz agora, com base nesse método sintético, bom, eu já li o livro todo de Colossenses, já vi que está falando de Cristo e a igreja, a relação de Cristo com a igreja. Então agora eu vou fazer um método que eu vou pegar esse tema, Cristo e a igreja, e agora eu vou ler sobre isso, estudar sobre isso. Tem, por exemplo, aqui na carta aos Efésios, que fala do crente à igreja, a carta aos Gálatas, que fala da liberdade do crente encontrada em Cristo. E é importante a gente notar que o método sintético desse resumo não foca nos detalhes, mas no livro ou na passagem como um todo. Ou seja, é um método onde a gente faz uma investigação, mas é mais uma investigação mais superficial. E por último, o método analítico de versículo por versículo. E aí você tem, por exemplo, alguns comentários bíblicos que você consegue encontrar na internet, você consegue encontrar para comprar nas livrarias, que são comentários versículo por versículo. Alguém já fez um método analítico versículo por versículo e deixou registrado, mas você também pode fazer.
Eu me lembro quando eu estava estudando que o meu professor, ele estava fazendo esse método analítico, versículo por versículo, do livro de João. Então ele ia versículo por versículo do livro de João, né? Encontrava, por exemplo, uma passagem da Escritura, examinar essa passagem da Escritura em detalhe, fazendo perguntas, o que Jesus quis dizer aqui, o que João quis dizer aqui quando ele registrou isso. Então tem várias opções aqui pra gente de métodos de estudo. Você pode pegar a que melhor cabe para você, mas só lembrando, vamos sempre lembrar, que é preciso fazer interpretação bíblica. Por exemplo, o método devocional. Quero trazer isso de novo, método devocional. Não faça somente uma devoção ali com a Bíblia e esqueça o que o autor está querendo trazer aquilo ali. Não esqueça disso. Faça a interpretação bíblica e medite sobre isso. É muito importante. Lembrando que a interpretação bíblica não é para encher a nossa cabeça, mas é para transformar o nosso coração. A gente vai ficando por aqui e eu vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau.